puder abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, aliás, Êxodo, capítulo 32. A partir do versículo 1, amém? Nós vamos ler um pequeno trecho para a gente ter um entendimento. Se você encontrou a palavra, diga amém. Amém. Mas se você não encontrou, diga, espere um pouco aí, pastor, eu ainda estou procurando. Amém, glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, e disseram-lhe: Levante-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e as trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou, disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram e disseram: Estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Até aí, a igreja pode se sentar, amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. E o que me chamou a atenção aqui no princípio, amados, essa questão que está no versículo 8, que diz assim: E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição. Amém? Nós temos passado por tempos em que a igreja, não fala a igreja cristã da colheita, mas a igreja do Senhor, ela muitas vezes tem estado nessa condição. Ela tem se desviado muito rapidamente, muito de repentemente, se desviando do Senhor e dos seus projetos para ela e dos seus planos para ela. E isso entristece muito o coração de Deus, a ponto de que quando nós vamos lendo essa passagem, continuamos lendo essa passagem, nós vemos que Deus se ira com aquela situação e Ele deseja ali mesmo, naquela situação, eliminar o povo por conta dessa adoração a outros deuses, né? Que é a idolatria a outros deuses, né? Que é uma das coisas que entristece bastante o coração de Deus. E nós vemos aqui o povo, quando chegou uma situação que eles achavam que era uma situação difícil, uma situação complicada, porque Moisés se prontificou a ir ao monte, e se nós lermos os capítulos anteriores, nós vemos naquele momento em que Moisés vai até o monte Sinai para receber as tábuas
mandamentos, não é, de Deus. Só que ele ficou lá, né, esse tempo de 40 dias e 40 noites ali no monte, recebendo todos os ensinamentos. Deus só não escreveu com o próprio dedo dele aquelas tábuas, como também instruiu Moisés em tudo que ele deveria fazer. Então ele ficou nesse período lá longo, né, ali em cima do monte. Mas o povo que estava embaixo já sentiu que aquilo ali era uma situação ruim. Por quê? Porque Moisés era o líder deles. E Moisés foi quem tirou eles do Egito. Tirou através, Deus que tirou o povo do Egito através de Moisés. Vocês creem assim? Amém. Deus tirou o povo do Egito por causa do próprio clamor do povo, que já não aguentava mais a situação em que eles viviam de escravos, há 430 anos já, de escravidão, e eles já não aguentavam mais aquela situação. E aí eles clamam a Deus, e Deus ouve o clamor deles e institui Moisés desde o ventre da sua mãe para ser o salvador daquela nação. E nós vemos que Moisés passa por todo um processo de treinamento, depois vamos falar isso no final. E aí Moisés chega até o ponto em que tira esse povo da escravidão diante de muitos milagres e maravilhas. Não é assim? Só ali nós vimos que é relatado na Bíblia 10 situações, 10 pragas que aconteceram até que Faraó liberasse o povo para poder ir ao deserto adorar a Deus. Você conhece essa passagem? Amém? Então, por que acontece isso? Né? Todas as vezes que uma praga vinha, o próprio Deus dizia que endureceria o coração de Faraó para que ele não aceitasse que o povo saísse debaixo daquela servidão. Para que isso? Para que realmente ficasse fixado na cabeça daquele povo que Deus é Deus. E que diante de qualquer circunstância, seja ela qual for, Deus atua e faz a diferença. Deus atua e faz a diferença. Então muitas vezes nós passamos por circunstâncias difíceis, mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que muda a circunstância da noite para o dia. Eu falei para alguns irmãos nessas células que nós tivemos, estive visitando as células, foi uma bênção, maravilhoso, eu quero fazer isso mais vezes, de estar nas células, mas tem célula aí que eu vou ficar caladinho, porque aí quando a gente vai, o pessoal quer que a gente fale e não fica participando. Eu quero ver vocês participando ali, pegando fogo, quicando que nem pipoca. Amém? E aí nós tivemos essa célula e nós falamos algumas coisas, e falamos também com relação a essa frase que eu escutei há umas semanas atrás, ainda quando eu estava viajando, do Billy Graham, que diz: a provisão, ou seja, o recurso do cristão é Deus. Você pode repetir? A provisão do cristão é Deus. E ele continua dizendo assim: ore e tenha paciência, porque Deus pode mudar as coisas da noite para o dia. Amém? Então, quando aquele povo estava naquela situação difícil e eles não viam solução, porque Moisés já era há 40 dias. Quem fica 40 dias sem comer? Em cima do monte, né? Perdido. E outra, tinha muitos animais naquela época, lá na região deles, tem leões, tem ursos, tem animais selvagens dele. Principalmente naquela época que tinha muito. Hoje não tem tanto, mas naquela época tinha bastante. Com certeza eles pensavam, esse, realmente, igual eles falaram, este que nos tirou do Egito, já era. Algum bicho pegou ele, alguma coisa aconteceu, porque ele não voltou mais. Né? Então gerou neles uma grande preocupação. Só que eles não fizeram, como foi dito nessa fase de Billy Graham, que o nosso recurso, a nossa providência, a provisão das nossas vidas, tudo em nossas vidas é Deus. Amém.
É Deus é quem provém. É Deus em quem nos dá. Amém? Mesmo que as circunstâncias, as situações estejam dizendo para nós, aquele instante, que está muito difícil. Amém? Eu queria chamar, não queria expor, se a irmã Josi puder dar um pequeno testemunho aqui sobre o acontecido de domingo, se você pode? Pode, irmão? Só para edificar a igreja. E edificar a minha vida, a sua vida e a vida da sua família. Eu vou dar só um pequeno spoiler, ela só vai confirmar aqui conosco, para a gente continuar a nossa pregação. A irmã Josi, semana passada, ela teve um probleminha e saiu no meio do culto. Porque o irmão dela passou por uma situação difícil. E ela falou, pastor, eu preciso sair, porque meu irmão está precisando de mim. E eu falei, amém, filha, vai lá. E ela foi saindo ali. E eu fui orando atrás dela, ela correndo ali. Oi, irmã. Ela correndo ali pro carro ali para pegar o irmão ali, eu atrás dela orando com ela. Vai com Deus. E no final do culto, nós oramos por você, não estava aqui, mas nós oramos por você, oramos, pais, por 2 casais que estavam com problemas conjugais e mais um irmão que estava depressivo, né? Isso. Eu não sei o caso deles, mas eu sei o seu. Que você me contou, né? Então a irmã, ela me contou na quarta-feira, no dia da célula, que havia havido uma reviravolta na situação, no caso. Foi assim, não? Você pode dizer? Pode? Então, o meu irmão, ele tá trabalhando numa fazenda e no domingo ele teve um desentendimento com um rapaz que já trabalhava lá há algum tempo, né? 2 anos? 2 anos. E aí eu fui buscar ele, né? Porque o rapaz ameaçou ele lá. E aí eu trouxe ele lá para casa. E quando foi na segunda-feira, ele entrou em contato com o dono da fazenda e falou o que tinha ocorrido. E a gente ficou muito preocupado. Aí o dono da fazenda orientou ele a fazer um boletim de ocorrência e falou para ele que tudo que ele precisasse, que podia contar com ele, que ele pagaria tudo. Então, fez o boletim de ocorrência, pagou o advogado e falou para ele que não quer mais o outro, que quer ele na fazenda. Aleluia. Então, assim, ele prestou, como que eu posso dizer, assistência a ele total. Então, tipo assim, o que era para não ser para ele, o que era para ser para o outro virou para ele, né? Porque assim, o outro fez de tudo para que ele saísse, ameaçou ele. Seria tirado dele, na verdade, foi restituído muitas vezes mais. Isso. Foi isso. Então, assim, ele está prestando assistência, liga para ele e falou para ele que ele vai voltar para a fazenda, né? Que não quer mais o outro rapaz, que a vaga lá é dele. Então, ele vai voltar para lá. E foi isso aí. Você pode dar um salve de palmas? Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Deus, pode bater com força. Porque o Deus que nós servimos, Ele é desse jeito. O Deus que nós servimos, Ele é desse jeito. Amanheceu de um jeito, anoiteceu de um jeito e amanheceu no outro dia de outra forma, com restituição total. Quando eu ouvi isso, eu fiquei impactado. Eu falei, não posso deixar a irmã passar sem edificar a minha vida e a igreja. Porque é assim que acontece. Se não é Deus nessa situação, eu não sei o que é. Porque mudou tudo. Mudou tudo. Amém? E assim é na minha vida, é na sua vida, quando nós colocamos a nossa provisão em Deus. Quando nós colocamos aqueles recursos que nós precisamos em Deus, é Deus que vai nos prover. E Ele vai dar o melhor. Não vai ser um pouquinho, resolvendo mais ou menos, quebrando um galho. Vai ser melhor do que você imaginava, do que você pensava. Deus vai fazer aquilo que você nem pensava. Ele vai fazer muito e muitas vezes melhor. Creia nisso. Creia. Então aquele povo, ele estava numa situação difícil, achava que não podia sair daquela situação. E aí o que eles fizeram? Recorreram a recursos humanos. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas quando o povo ficou nesse vai e vem de sair do Egito, quando foi na última praga que eles saíram de lá, eles saíram com tudo que eles tinham, e ainda por cima a palavra diz que as pessoas de lá jogavam ouro e prata
cima deles. Vai, leva. E é por isso que eles aqui, quando nós lemos a palavra, nós vemos eles falando que eles estavam preocupados. O que eles fizeram? Eles pegaram do tesouro do Egito e fizeram um investimento humano naquilo que eles estavam preocupados. E fizeram um bezerro de ouro. Pastor, Para adorar. para. Eu posso falar, pastor? Daqui a pouquinho, tá bom? Então, a gente vê aquela condição deles ali, naquela situação deles ali, eles fazem isso. E aí, nós vemos que Arão não aguentou a pressão, né? E ele imediatamente pediu todo o ouro que o povo tinha, tudo aquilo que o povo tinha, ele pediu, e eles trouxeram rapidamente, e assim Arão fundiu, fez de ouro um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar e já fazer sacrifícios para aquele Deus, porque eles estavam vendo aquele Deus era visível, era palpável, era tocável, amém? Mas rapidamente, como diz a palavra aqui, eles se esqueceram dos milagres e maravilhas que fizeram com que eles saíssem do Egito. E não só isso, comer no deserto onde não tinha nada, beber água fresca da onde não há água, porque há a provisão de Deus. E a palavra diz que e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E eu tenho certeza que Deus ficou muito triste com isso. Muito triste. Agora, não é só naquele tempo que acontecia isso aqui, não. Não é só lá. Né? Nós vemos nós mesmos, diante de, às vezes, de uma situação, nós deixamos de congregar, deixamos de estar junto com o povo de Deus. Já vi isso muito acontecer. Quem já viu isso muito acontecer? Levanta a mão. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, em vez da pessoa ir para dentro da igreja. Aí, gente, quando eu falo igreja, não é isso aqui não. Quando eu falo igreja, é estar junto, coeso, na brasa, e falar com o irmão, estou passando por um deserto. Chega para aquele irmãozinho que é mais perto de você, que é mais colado, estou passando por um deserto aí, irmão. Que foi? Isso. Não, irmão, vamos orar. Quantas e quantas vezes já colocamos no grupo aqui da igreja situações que os irmãos estão passando e a gente ora e quando pensa que não, irmão, graças a Deus foi resolvido. Amém ou não? Amém. É desse jeito. Nós estamos ali junto com eles, mas tem pessoas que preferem usar os seus recursos humanos para poder suprir aquela necessidade, aquela situação. Sabendo que Deus é a nossa provisão. O Senhor é a nossa provisão. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí, então, Moisés desce de lá, né? E na situação que ele estava, ele viu a festa do povo e fica muito chateado com isso, e ele quebra aquelas tábuas. Quebra aquilo ali. E há uma grande situação, um rebuliço ali, e algumas pessoas são mortas, algumas pessoas morrem por causa que se bandearam, vamos dizer assim, para o outro lado, né? Mas, veja bem, mesmo diante dessa situação, Moisés ainda intercede pelo povo. Um líder, ele tem que ter um coração de discernimento. Discernimento para atender a todos aqueles que estão necessitando, aqueles que às vezes estão desviados, aqueles que estão perdidos. Todas as situações podem acontecer com cada um de nós, em determinado momento da nossa vida.
E a liderança, ela tem que estar de olhos espirituais abertos para observar aqueles que necessitam de uma palavra, de um abraço, de um contato. Amém? Apesar de nós, liderança, sofremos demais com ataques daqueles que às vezes não compreendem o ministério, não compreendem o que nós passamos, não compreendem como é a atuação, e muitas vezes vem a crítica. Isso muitas vezes entristece a liderança. Muitas vezes entristece os pastores, os líderes, né? Mas nós devemos ter um coração como o coração de Paulo. Aquele coração que, por mais que esteja doendo, por mais que esteja acontecendo uma situação, nós devemos segurar um pouco, até que tudo volte ao normal, para que a gente possa continuar caminhando e ajudando. Porque a nossa função é essa: pastorear, cuidar do rebanho. Amém? Mas muitas vezes dá vontade de a gente pegar na cabecinha do pescocinho e torcer assim, né? Tem muitas vezes que acontece isso. Mas a gente tem que segurar. O que acontece com Moisés? Moisés, ele, com essa situação que entristeceu muito o coração de Deus, Deus falou assim, ó: Deixa-me que eu vou eliminar esse povo da face da terra. E vou fazer de ti uma nova nação. Nós vamos lendo isso, e tem certos pedaços, pastor, que a gente fica até... Eu já li várias vezes para tentar compreender. Aí depois de ler muito, aí eu entendi. Ah, é porque Deus tem um negocinho assim com Moisés. Né? Nós vamos ler ali só para vocês entenderem isso que eu estou falando. Olha, aqui no 10, eles voaram, vamos voltar. Ó, no 10, Deus fala assim para Moisés: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande... De quem que ele está falando? E eu farei de ti, de Moisés. Mas o povo, ele vai fazer o quê? De exterminar, né? Mas ele fala: mas farei de ti uma grande nação. Amém? Amém. E aí nós vamos lendo, Moisés fala: não, Senhor, não faz isso não, sabe por quê? Ó, o Senhor tirou a gente de lá do Egito. O que o povo lá do Egito vai dizer que o Senhor fez? O Senhor trouxe a gente para cá para morrer aqui, e que o Senhor não tem poder para poder nos manter firme aí na caminhada, que o Senhor é um Deus falso, que não sei o quê. Não faz isso, e conversa para lá e para cá e para cá. E Deus está só escutando Moisés, né? Escutando Moisés. E vamos ver aqui. Onde que está? Meu Deus. Esse é no 33. Aqui, ó. Olha que interessante. O 14 do 33, tá? No 33. Continua no capítulo 33. No 13. 33, o capítulo é o 33, tá? De Êxodo. É o capítulo da frente. 33, o 13. Nós vamos ler do 13. Diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vocês conseguiram entender? Eu realmente não deu um trabalho louco para entender isso aqui. Porque para mim ele estava falando a mesma coisa. Estava falando que ia. Mas na verdade ele está falando que não ia, não. Né? Vamos tentar entender, ó. Ele fala assim... Moisés diz assim, ó: faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça
aos teus olhos e atenta, que essa nação é o teu povo. Moisés está falando dele e do povo. Amém? Faz subir e tal, continua com a gente, vai, aquela coisa toda. Beleza, até aí, bem entendido. Aí o que diz Deus? Deus diz assim, diz, pois, irá a minha presença contigo para fazer descansar. Está falando que vai, mas aí Moisés fala, não. Então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Mas se Deus acima disse que ia fazer, que ia, não era? Ele não falou isso ou não? Estou enganado. Ele diz, pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Alguém consegue me explicar? A minha família é com você, né? As versões de vocês estão tudo assim, não? A minha é um pouquinho diferente. Mas quem consegue me explicar aí? Quem é que tem a revelação? Porque Deus fala com Moisés para ele, mas ele quer que o povo Exatamente, quer que o povo seja abençoado. seja beneficiado, né? Só que, e a situação de Deus? Que Deus diz assim, pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. No 14. Para aqueles que estavam seguindo a ele, que obedeciam a ele. Não. Ó, vamos lá, sem muito mistério. O mistério já passou, pelo por mim. Ele fala assim, irá a minha presença contigo, Moisés. Ele não está falando com o povo. Então, o Moisés está querendo, desde lá de cima, ele está dizendo assim, que é para ele subir e o povo subir. Todo mundo. E que Deus esteja com eles. Mas Deus fala assim, subir, pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Contigo, Moisés. Não é com o povo. E aí, Moisés diz assim, então disse, se a tua presença não for conosco, conosco não é só com ele, é com todo mundo. Amém? Você entendeu? Então Deus Moisés está dizendo, ei, Senhor, eu preciso da tua presença. Nós precisamos da tua presença. E não só eu. E se o Senhor não for com todos nós, a gente nem vai. Porque é o Senhor que faz a diferença, que faz com que nós sejamos a diferença na caminhada entre esses povos. Nós somos diferentes por causa do Senhor. Amém? Você é diferente por causa do Senhor. Aonde você anda, você é diferente por causa da presença do Senhor. Amém. O Senhor atua em suas vidas porque você é diferente, porque você anda na presença do Senhor. Amém. Amém. Deus atua em sua vida e faz os outros verem, porque Deus é a presença em sua vida. Ele atua em sua vida e se mostra aos outros através de você. Quem que ia crer numa situação do meu amigo aqui, que eu já chamo meu irmão, meu amigo, já gosto dele assim só de ver, Johnny. Glória! Quando eu escutei, Johnny, esse testemunho, eu fiquei tremendo. É que eu não quis dar na vista, né, pastorzão, assim, para Júlio, assim, mas eu fiquei, Jesus, que bênção. Eu gosto de colher umas bênçãos assim, que eu pego para mim como experiência. Sabe? Uso isso para caminhar mais para frente. E aí, muitas vezes, como eu estava dizendo, o líder, ele precisa, muitas vezes, engolir uma situação para poder prosseguir. Pensa que não doeu também no coração de Moisés, ele subir lá em cima, fazer tudo, quando ele desce achando que vai estar aquela confusão de idolatria. E Deus mais irado ainda, doido para dizimar todo mundo. E ele tem que segurar a onda. Aconteceu comigo essa semana. Ontem. Meus testemunhos são sempre fresquinhos. Estava aqui, subindo esse negócio aqui para tirar essa onda, quase caindo dali. Pendurado aqui. Aí subi lá para botar aquelas pecinhas lá para não chover dentro, né? Aí pensei, meu Deus, o que dos irmãos? Vou ajudar aqui.
Aí desci e tal, tava conversando com o Jezezinho ali fora, arrumando não sei o que a gente tava lá fora, e eu comecei a murmurar. Pensa um pastor que precisa ser tratado, viu, pastor, nesse negócio. Que não leva a nada, não leva ninguém a nada e só atrasa. Aí comecei a murmurar. É porque o povo aí fala que pastor é ladrão. Olha para um prédio desse aqui e diz, ei, pastor está roubando. E não sei o que, coisa e tal. E eu já sempre só pensar, para mim ainda ia ser bom. Mas eu falei, né? Ainda professei. Aí, quando eu fechei a boca, Deus também gosta de me dar umas palavras, é só para mim acordar. Aí quando eu fechei a boca, eu senti uma pessoa batendo no meu ombro. Assim, eu não vi nem de onde foi, veio. Surgiu do nada, saiu do chão. Batendo no meu ombro assim. Oi, pastor. Eu me assustei. Eita, pastor. Olhou assim para lá e disse: pastor, é porque não tem uma nota maior do que 10. Mas essa nota aqui é nota 10, essa obra, pastor. Aí eu pensei, aí, tá vendo? Olha, o ímpio, uma pessoa aqui da comunidade, não é coisa, uma pessoa que me conhece, aqui da comunidade, aqui do condomínio, chegou para mim e falou: que obra, nota 10. Eu falei: vai, pastorzão, fala besteira. Deus está no controle. Se fosse eu fazendo isso aqui, eu nunca ia ter coragem. Mas como é Deus que está fazendo, eu estou só administrando. Amém? E nós devemos ter olhos, nós, liderança. Temos que ter olhos espirituais para estar defendendo o nosso rebanho. Não devemos ser como a pastora Heloísa falou na semana passada, como Saul, que abandonava o seu rebanho, mas como Davi, que enfrentava leões, lobos e ursos pelas suas ovelhas. E é assim que a liderança tem que ser: lutar pelas suas ovelhas, independente da situação. Amém? Vocês têm um pastor que ama vocês. Amém. Pode acreditar. Tem hora que eu passo uns perrengues, porque eu sou... Será que é o Senhor que está cortando o microfone? Eu sou colérico junto com sanguíneo junto. É um negócio, é um turbilhão de sentimento que vocês não podem imaginar. E eu fico me segurando, né? Ali, domínio próprio, né? Que é fruto do Espírito, né? Mas pense, eu amo vocês. Amém. Amo vocês. Amém. Esses meninos que estão aqui trabalhando aqui, quando eles... Eu já me envolvo com a situação deles, né? Precisa sair, está com um problema aí, eles me ligam: pastor, ora por mim aí, meu pai está assim, não sei o que, eu orei. Pastor, não sei o que, já me envolvo. Chega outro trabalhador novo aqui, eu já falo: filho, vem domingo pro culto, né? O rapaz que mora aí, às vezes, em situação difícil, situação de rua, às vezes. Filhão, vem pro culto. Aí eu dou aquela palavra, né, Zezinho? Palavra pesada, né, Zezinho? Leve ao mesmo tempo. Abençoada, para abraçar, amados. A gente tem que estar nesse nível de abraçar. As pessoas estão desgraçadamente derrotadas nesse mundo, destruídas. E Deus conta com cada um de nós para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós estamos levantando esse prédio, não é para gerar simplesmente bênção na vida da pessoa. Deus vai fazer nas suas vidas, mas é para que outras pessoas conheçam o Deus que você serve. Amém. O Deus que faz a diferença do dia para a noite. Amém, Deus. Creia nisso. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos Moisés pedindo a Deus que não faça aquilo, né? E aí nós vemos uma situação muito peculiar, que eu acredito que seja o ápice da vida de Moisés. Porque Moisés, vamos voltar agora e depois a gente chega nesse ponto, amém? Moisés foi escolhido lá no ventre da mãe dele para ser o salvador daquela nação. Você crê assim ou não? Amém. O meu pai chamava Nilo. Eu era muito impressionado com esse nome. Depois que eu descobri que existia no Egito um rio chamado Nilo, eu fui pesquisar para saber como é. E é um rio enorme, né? Muita água e tal. E lá é um país africano, então lá tem muito crocodilo. Quem já viu aquela série de televisão que tem uns crocodilos?
Gente, é enorme. É um toco, um bicho gigante. Né? Eles pegam aqueles animais, aqueles gnu, que são espécie de um gado, que é grande, um bicho pesado. Quando eles aparecem na água assim, que eles abocanham o bicho assim, eles só pegam uma vez e já arrasta para a água e já dá aquele giro da morte, acabou, já era. É um animal pré-histórico, já dos tempos de trás. Até hoje ele é um sobrevivente, não acaba. E no Rio Nilo tem muito deles. Aí nós escutamos a história, nós vemos a história em que a mãe de Moisés faz um cesto, amém? De betume, porque o betume é uma planta que... betume não, um papiro, que é uma planta que tanto faz o papel, como também serve para fazer balaio, fazer um monte de coisa. Ela faz um cestinho com aquela planta ali e unta aquilo ali com um material impermeável ali e coloca Moisés naquele cesto. A palavra diz que ele vai rodando, né? Quem já foi pescar aí sabe o que é pescar de rodada? Você solta o barco e vai jogando as linhas. Daqui a pouco um gancho nos paus, você volta de novo. Mas às vezes você pega uns peixinhos também. Então Moisés foi descendo de rodada ali pela beirada do rio, a irmã dele olhando. Mas amado, se um crocodilo decide dar uma bocanhada naquele cesto, não ficava nada. Por quê? Porque Deus está no controle da sua vida. Amém. Deus estava no controle da vida de Moisés. Moisés desce o rio, se encontra com a princesa. A princesa pega ele, chama a mãe do menino, dá de mamar, fica um tempo com a mãe, depois vai para o palácio, cresce até os 40 anos como príncipe. Então Moisés sabe o que é o bom, o melhor da vida, as coisas materiais melhores que existem. Mas aquilo não satisfez Moisés. Por quê? Porque Deus já tinha um plano na vida de Moisés. Como Deus também tem um plano na sua vida. Amém. Glória a Deus. Não frustre os planos de Deus na sua vida. Se você está aqui nessa noite, é porque você tem buscado ao Senhor. Amém. Porque você conhece Ele. Você já ouviu falar dEle. Você já ouviu falar das maravilhas e de tudo que Deus faz. Deus tem um plano para você também. E aí Moisés, por 40 anos, ele vive como um príncipe. Depois disso, depois de 40 anos, Moisés tem um problema de um assassinato e ele foge para Padã Arã. E lá ele se casa, encontra o sogro, se casa e se torna o quê? Pastor de ovelhas. Ele precisava descer do nível de príncipe para pastor, para cuidar de ovelhas, para cuidar de pessoas, para cuidar de feridos, para cuidar daquele que precisa de água, de alimento. Ele precisava aprender isso, porque o tempo todo ele foi servido. Agora ele precisava servir. Deus está tratando com você. Deus está tratando conosco. E se demorar, e muitas vezes nas suas orações, você não escutar a voz de Deus, espere, como eu disse. Ore e tenha paciência, porque Deus muda a situação da noite para o dia. Muda ou não muda, John? Amém. Glória a Deus. Deus muda a situação da noite para o dia. Tenha paciência e ore. Deus vai fazer. Amém. Glória Nós associamos o silêncio com uma coisa ruim. Não é assim? Quando os maridos aí, marido e mulher, esposa aí, quando tem uma briguinha assim que dorme de X, aí um não fala com o outro, né? Fica sem falar, né? Assim, mais ou menos o que acontece? Pelo menos lá em casa. É mais ou menos assim. E aí, o que é que acontece? Um deixa de falar com o outro, fica no silêncio, né? Aí nós associamos isso a uma coisa muito ruim, né? Os pais, quando brigam com o filho, tal, fica aquele negócio, aquele clima, aí não fala, fica aquele silêncio. E quando nós temos isso de Deus, nós associamos a uma coisa ruim, mas não é. Deus já tem um plano dele. Olha, Ele tem uma promessa para a sua vida, Ele já te mostrou lá atrás. Se Ele não está falando, busque lá atrás o que foi que Ele te prometeu. Vá lá e busque o que Ele te prometeu. Amém? Olha, Abraão, quando levou Isaac,
para sacrificar, qual foi a ordem que ele deu? Pega Isaac, né? E a lenha e tudo aí, e vai sacrificar no monte. Pois é, Abraão já sabia. Já sabia o que ia acontecer. A ordem era aquela. Então ele estava vivendo aquele projeto de Deus, amém? Só que quando chegou lá no monte, o que Deus fez? Para, Abraão, não estenda sua mão sobre o menino. Era outra ordem de Deus. Deus tem um projeto para você hoje. Se você está em silêncio, você tem orado e não tem escutado Deus, Ele ainda está naquele projeto que Ele prometeu para ti antigamente. Se apegue naquilo. Amém? Se apegue naquilo. Mas você vai viver o avivamento de Deus. Amém. Na sua vida. Amém? Então Moisés, naquele momento em que ele está pastoreando, vem uma situação muito importante na vida de Moisés. Qual é? A presença de Deus ali. Ele vê o quê? A sarça pegando fogo, amém? A sarça ardente ali, queimando ali. E aí ele vai perto daquele negócio. Quando ele chega lá, Deus fala para ele: tira as sandálias, porque o local que você está é santo. Amém? E ali ele começa a escutar a voz assim, e começa a conversar com Deus como a gente conversa um com o outro aqui. Já foi um negócio tremendo, foi ou não foi tremendo? Tremendo, né? Porque aí Moisés começa a questionar, começa um relacionamento de conhecimento, amados. No princípio, quando a gente conhece uma pessoa, é assim, né? Tem algumas coisas lá na frente que você ainda vai descobrir, né? Mas naquele momento, começa ali aquele relacionamento. Então, começa ali na vida de Moisés um relacionamento com Deus. Começa o relacionamento. Então, tem muitas questões que Moisés precisa saber de Deus. E ele começa a perguntar: mas Deus, vem cá. Tudo bem, isso está falando, eu acredito, porque eu vi o negócio pegando fogo, vi o Senhor, vi uma situação totalmente aqui que não é extra, né, que não tem como acontecer, mas eu chegando lá para o povo e falando isso, a coisa que eles vão dizer: você está doido. O que eu digo? Aí Deus diz: só diz que o eu sou te enviou. E é isso que ele faz, e é isso que ele vai se mantendo. Então, depois dos 80 anos que Moisés volta para poder tirar o povo do Egito, ele já começa a viver o quê? Aquilo que Deus projetou para a vida dele. E começa um processo de intimidade muito grande com Moisés. Nós vemos aqui, eu li para vocês, dizendo: Deus o tempo todo falando para você: ei, eu vou dizimar esse povo aí e vou fazer de você uma grande nação. Foi assim ou não? Eu vou eliminar esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Mais na frente nós vemos Moisés questionando: mas Senhor, não faça subir se a tua presença estiver conosco. Aí Deus fala assim: não, você pode ir, eu vou estar contigo. Mas com o povo eu não quero estar no meio deles não, porque eu vou mirar e qualquer hora, bum. Posso fazer assim e o povo sumir. E Deus fala: não, Senhor, não faça isso. E Deus vê aquele coração daquele intercessor. Amém? Isso é um processo de intimidade de Deus com Moisés. Nós perguntamos na célula, né? Sobre a pregação da pastora Elô, que dizia aqui: qual é o coração que você quer que Deus olhe para você? Um coração de Saul ou um coração de Davi? Apesar de Davi ter errado também, ter feito várias coisas, mas a diferença de Davi para Saul é que Davi não justificava. Ele errou e falou: errei, vacilei. Saul não: foi por causa disso, sabe como é que é? Tem um rebanho, vou sacrificar para o Senhor, e está dando justificativa. Então, qual é o coração que você quer que Deus olhe para você e enxergue? Um coração de Davi ou um coração de Saul? Eu, sinceramente, queria ter só uma pontinha assim do olhar de Deus para mim, como era para Moisés. Porque era muito forte. É muito forte ao ponto da gente ler aqui no 33. Vocês vão lá comigo? Vocês estão comigo? No 33, versículo 18.
Diz assim: então disse, rogo-te que mostre a tua glória. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Você crê como eu não sei se você crê como eu, mas que Deus deu um jeitinho para Moisés ver ele, pelo menos de uma forma, nem que fosse só pelas costas. Ninguém nunca viveu isso. Na Bíblia não tem ninguém que tenha vivido o que Moisés viveu. Porque Deus amava Moisés de uma forma muito especial. Amém? Então, o que nós queremos trazer para nós hoje, nessa noite, é que nós temos a capacidade de buscar a Deus num nível de intimidade tão grande que Deus vai desejar se mostrar para você. Amém. Você crê assim? Glória É isso que eu tenho buscado, é isso que eu tenho pedido. O Senhor vai se mostrar para nós. Amém, À medida em que nós subimos de nível, à medida que nós quisermos cada vez mais estar próximo do Senhor. E independente da multidão que esteja à nossa volta, murmurando ou não, nós estaremos firmados no Senhor, porque nós sabemos quem Ele é e nós desejamos ter um nível de intimidade com o Senhor, a ponto dele querer se mostrar para nós. Amém? Glória a Deus. Você crê dessa forma? Aleluia. Eu quero orar pela sua vida Amém, para que você Senhor. tenha Obrigado, isso. Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus encha você de uma forma tal que aonde você estiver, você possa enxergar pessoas que estão necessitando de você, que Deus possa curar, possa ser bênção na vida das pessoas através da sua vida, seja no hospital, seja no cemitério, aonde você estiver sepultando alguém, seja no local onde você estiver trabalhando, aonde você estiver, Deus vai estar com você e vai te abrir os olhos de forma a você enxergar a problemática daquela pessoa que está no seu lado. E você vai orar, interceder e mudar a circunstância da noite para o dia. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Seu Deus, nós oramos, Pai, por cada membro aqui, cada pessoa que se colocou aqui no teu altar. Senhor, nós agradecemos porque até sem teto nós estamos hoje, Pai. Estamos mais pertinho de Ti. Senhor, nós sentimos a Tua presença nesse lugar, porque esse lugar é abençoado, Senhor, por Ti. Esse local foi separado por Ti, Senhor, para nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor, para nós crescermos em Ti a cada dia, Senhor. E o Senhor tem tocado e tem enchido esse lugar, Senhor, a cada dia com a Tua presença e com a presença dos Teus irmãos. Oh, Senhor, cuida de cada um. Nós não sabemos a dificuldade de cada um aqui nesse momento, Senhor. Mas eu sei que o Senhor conhece o coração deles, conhece o profundo desejo do coração deles, aquilo que eles têm necessitado, que eles têm precisado. O Senhor vai, Senhor, em nome de Jesus, atuando agora, Senhor. Muda a circunstância. Muda a situação, Senhor. Assim como foi dito aqui, a noite pode trazer muita tristeza, mas a alegria vai vir pela manhã, Senhor. Porque o Senhor está na nossa causa. O Senhor está conosco. O Senhor está próximo a nós. E com isso nós devemos nos alegrar. Senhor, tira a murmuração da nossa boca. Tira, Senhor, aquelas reclamações da nossa boca, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos, Pai, a amaldiçoar, Senhor, aquilo que o Senhor criou para abençoar. É o que nós te pedimos, Pai. Nos faz abençoadores, Deus, da Tua palavra. Abençoadores, Pai,
da tua vida, Senhor, da tua presença. Jesus Cristo, nós te agradecemos. Porque, Senhor, a dificuldade, a coisa mais importante, histórica que aconteceu no mundo, não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Oh, Senhor. E o Senhor veio e se fez carne entre nós e viveu entre nós, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, se sacrificou por nós e fez maravilhas, Pai. E se entregou naquela cruz, Pai, vertendo todo o seu sangue, para que nós pudéssemos um dia sermos reconciliados contigo. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém, amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.